Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, pessoal, hoje eu trago para vocês uma questão do Blitz, é o Blitz 8, se não falha a memória, onde nós temos uma questão de geometria espacial, onde fala de uma pirâmide. Então, veja só, essa questão ela é do IME, tá? Segunda fase. Seja um tetraedro regular, então nós vamos imaginar um tetraedro regular, ou seja, A, B, C, D. Lembrando que o tetraedro regular, todas as faces são triângulos equiláteros, tá? Todas as arestas são iguais. E nesse caso aqui é um tetraedro regular de aresta A. Então a gente vai marcar aqui, identificando que essa aresta ela mede A. E um ponto Q médio de AB. Então nós temos aqui o segmento AB, vamos marcar aqui um ponto médio chamado de Q. O ponto P sobre a reta AB entre Q e A. Então, vamos colocar um ponto P entre Q e A. É projetado nas arestas AC, então nós temos aqui a aresta AC, e o ponto P vai projetar nessa aresta. Se vai projetar, a gente vai marcar o ângulo de 90 graus, tá? Então, projeção é 90 graus, perpendicular. Da mesma forma, esse ponto P vai ser projetado também na reta AD, no lado AD, tá? Também 90 graus, e vamos chamar de aqui de M e ali de M'. Da mesma forma, a gente vai marcar nesse ponto P uma projeção sobre o lado BC, chamar de N, e sobre o lado BD, vamos chamar de N'. São as projeções. Observe que na questão fala que esse plano formado pelo M, M', N, N', esse plano, ele divide esse tetraedro em duas partes, tá? Uma parte pequena e uma parte grande. Ele fala que essa divisão ela está na razão de 1 para 4, ou seja, essa parte grande é 4 vezes a parte pequena. Ele pergunta, determine QP, ou seja, essa distância QP em função da aresta A. Bom, vamos ver o que a gente vai fazer, pessoal. É o seguinte, o que nós temos aqui, a informação que nós temos é que nós temos aqui um sólido, né? Lembrando que os ângulos, já que são fáceis, né? Todos os ângulos são 60 graus, tá? Não vamos esquecer disso, a gente vai precisar disso aí. Mas olha só, eu tenho aqui um sólido grande, tá? Um volume grande, e aqui eu tenho um volume pequeno. O que nós sabemos é que se eu somar o volume grande com o volume pequeno, vai dar o volume do tetraedro todo. A informação que eu sei. Eu sei também que o volume grande é 4 vezes o volume pequeno. Então vamos substituir aqui 4 vezes o volume pequeno, que somando a 5 vezes o volume pequeno é igual ao volume do tetraedro. Portanto, o volume do pequeno, esse volumezinho pequeno aqui, né, vale o valor do tetraedro dividido por 5. Da mesma forma, logo, o volume da parte grande é 4/5 do tetraedro, tá? Nós vamos guardar essa informação aqui. Nós vamos calcular esse volume grande, tá? A gente vai calcular o volume grande, depois nós vamos igualar o volume do tetraedro, né, multiplicando por 4/5. E aí, com isso, a gente monta uma equação. Uma equação em x e a. E aí você resolve a equação e vai obter o valor do x em função do a. Simples assim, né? Só que não. Vamos identificar cada coisa para poder calcular o volume desse sólido que está aqui, que é o volume grande, tá? Então, olha só. Nesse sólido, a gente vai atrás primeiro de algumas informações para calcular esse sólido. Uma atrás, por exemplo, de informações referentes ao valor do AM, do AM', tá? Do BN, do BN'. Tem que saber esses valores para poder calcular esse volume. Então vamos lá. Do B até o Q é a metade do A, é A sobre 2. E como aqui é X, então esse pedaço do B até o P é A sobre 2 mais X. Então, do P até o A é A sobre 2 menos o X. Ok? Bom, agora, da mesma forma acontece aqui também, tá? Ó, a gente pode agora observar que isso aqui é um triângulo retângulo, né? É um triângulo egípcio, 30, 60. E, portanto, eu posso encontrar o valor do AM. O AM é um cateto adjacente aos 60 graus. Então, o AM é igual à hipotenusa, que é o AP, multiplicado pelo cosseno de 60 graus. Você pode fazer isso aí fazendo a razão trigonométrica, tá? Cosseno de 60 é o AM sobre o AP, e aí substitui, aí você tem que o AM é AP vezes cosseno de 60, ok? Bom, vamos substituir os valores que nós temos. O AM, então, vai ser o AP é A sobre 2 menos X, vezes o cosseno de 60, que é 1/2.
Quando eu fizer aqui a multiplicação, eu vou ter que o AM é A menos 2x sobre 4, tá? Eu fiz essa operação aqui, deu um salto aqui, mas essa operação é mais básica, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, dentro do colchete, é A menos 2x sobre 2. Porque 2 vezes x, 2x. E aí, multiplicando por 1/2, fica 2 vezes 2, 4 embaixo. Por simetria, né, o AM' também tem o mesmo resultado. É o A menos 2x sobre 4. Da mesma forma, tá? O ângulo é 60 graus. E a gente pode imaginar que, como aqui é 90 graus, essa parte lá do fundo é um triângulo retângulo. Consequentemente, a gente tem aqui a hipotenusa, então segue o mesmo padrão, ok? Bom, então, vamos então. Desse lado agora do BN, vamos ver, ó. Esse BN, que é um cateto adjacente também aos 60 graus, ele é BP vezes cosseno de 60. O BP, quem é o BP, né? A pergunta é, quem é o BP? O BP é A sobre 2 mais X. Então, o BN é A sobre 2 mais X vezes o cosseno de 60, que é 1/2. Ok? Quando eu fizer aqui a multiplicação, da mesma forma que está lá, ó, são parecidos, só muda o sinal, tá? A gente vai ver que o BN vai ser A mais 2x sobre 4. E por simetria, nós vamos ter também que o BN', ó, BN' lá do outro lado, do lado BD, ele também é igual a A mais 2x sobre 4. Ok? Bom, depois de feito isso, vamos identificar agora esse volume grande, tá? Esse volume grande, eu vou dividir aqui, ó, traçar o N'C, dividir em dois sólidos, tá? Esse primeiro sólido aqui, o MCN, N', ele é uma pirâmide triangular. Olha, observa aí, ó, M, NC, N', uma pirâmide triangular. E o outro sólido que sobrou é outra pirâmide, só que é uma pirâmide quadrangular. Você vê que ela está deitada, ok? Esse trapézio representa a área da base e o N' representa o vértice aí dessa pirâmide. Então, eu tenho duas pirâmides. Então, nós podemos então entender que o volume dessa pirâmide triangular mais o volume dessa pirâmide quadrangular, ela é igual ao volume grande, tá? Mas para eu calcular o volume da pirâmide pequena, da pirâmide triangular, eu preciso da área da base, que é o NC', e preciso dessa altura, que eu vou chamar de H2, tá? Dessa altura. Da mesma forma, para eu encontrar o volume dessa pirâmide quadrangular, eu precisarei também da área do trapézio, que é CDMM', e também dessa altura, que eu chamar de H1. Então, eu tenho agora condições, né, se eu tiver esses valores, de encontrar esses dois volumes. Quando encontrar esses dois volumes, aí eu entendo que o volume grande é o volume da pirâmide triangular mais o volume da pirâmide quadrangular. Ok? E assim eu vou calcular. Então, vamos entender o que a gente vai fazer, pessoal. Olha só. Nós vamos calcular esse volume. Primeiro, nós vamos atrás dessa área, desse triângulo. Depois, nós vamos atrás da altura. Depois, nós vamos atrás da área do trapézio. Depois, nós vamos atrás da altura dessa pirâmide. Para quê? Exatamente para calcular o volume das duas pirâmides. Quando eu calcular o volume das duas pirâmides, eu vou somar e obter o volume grande. Quando eu obter o volume grande, eu vou substituir aqui 4/5 vezes o volume do tetraedro em função do A. Vira uma equação, vou resolver a equação em x e A e encontro o valor de x em função de A. Então, vamos nos concentrar e ir atrás de cada pedacinho agora, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a pirâmide pequena, tá? Para essa pirâmide pequena, eu preciso dessa área aqui, olha. N''C. Tá aqui, ó. N''C. Eu já sei, né, que o BN é A mais 2x sobre 4. Eu já sei que o BN' é A mais 2x sobre 4. E agora eu sei que o NC é o A, que é o BC, menos o A mais 2x sobre 4. Então, isso dá 3A menos 2x sobre 4. Ou seja, se eu somar esses dois, vai ser A. Então, eu vou fazer agora uma semelhança entre áreas, tá? O lado é proporcional à sua área. Então, olha só. Vou pegar essa área N''C, que é a área que eu quero, e fazer a razão entre a área BCN'. BCN', essa área toda. Assim como o lado desse triângulo,
que é o 3A menos 2x sobre 4, está para o lado do triângulo grandão, olha, que é o A, né, que é exatamente do B até o C, é o A. Então, repetindo, ó, esta área está para este lado NC, assim como essa área toda está para o lado BC, que é A. Vamos guardar isso aqui, tá? E vamos agora para outra razão. Vou pegar a razão agora do triângulo todo com esse triângulo BN'C. Então, vou pegar o BN'C está para a área toda do BCD. Assim como o lado desse triângulo, que é A mais 2x sobre 4, está para o lado do grandão. Ok? Ó, o lado do grandão, que é A. Mas quem é BCD? BCD é a área do triângulo equilátero, porque é uma face do tetraedro, ele é um triângulo equilátero. Então, eu vou substituir, então, a área do triângulo equilátero, que é a 2 raiz de 3 sobre 4. E aqui eu vou fazer uma divisão, né? Ó, o 4 vai se multiplicando com o A, então vai ficar A mais 2x sobre 4A. E agora eu vou fazer o produto meio pelos extremos, tá? Então, o BCN', essa área, vai ser esse produto vezes essa fração vezes essa outra fração, A mais 2x sobre 4. Bom, se eu fizer aqui a multiplicação, eu vou obter então o quê? Ó? A2 raiz de 3 multiplicado por A mais 2x sobre 4 vezes 4, 16, 16A. Esse valor que nós encontramos, o BCN', eu vou substituir agora aqui, pessoal, olha, aqui. Então, fica NCN', que eu quero, sobre, né, esse valor. Veja que aqui eu já cortei o A com o A daqui, tá? Então, fica A raiz de 3 vezes A mais 2x sobre 16, tá? Igual a 3A menos 2x sobre 4A. Né? O 4 vem aqui multiplicando com A. Quando eu fizer produto meio pelos extremos, eu vou ter que o NCN' vai ser esse valor, né, que é A raiz de 3 vezes A mais 2x, multiplicado por 3A menos 2x. Estou multiplicando os numeradores. E aqui embaixo, denominadores, 16 vezes 4A dá 64A. Ok? Bom, pessoal, vou cortar o A aqui com o A daqui, e assim eu obtenho o valor desta área. A área da pirâmide pequena, a pirâmide triangular. Não se esqueça, o que a gente vai fazer? A gente vai atrás da área do triângulo, depois vai atrás da área do trapézio, depois vai atrás da altura do triângulo, né, que é H2, depois vai atrás da altura 1, para depois eu calcular os dois volumes, para assim eu obter o volume grande e assim montar a equação. Não esqueça o que nós estamos fazendo, ok? Porque, enfim, ele é bem grande. Parabéns para você que está aí acompanhando e vai ficar até o final. Parabéns. Continua então, pessoal. Essa é a área da base da pirâmide triangular. Vamos agora pegar a base da pirâmide quadrangular, tá? Bom, então observe que nós pegamos aqui a face ACD, ok? Ó, ACD, tá aqui ACD. E a face que eu quero é esta face que está rachurada, ok? Essa que eu quero, essa área aqui. Bom, primeiramente, essa face é um triângulo equilátero. Aqui é 60 graus, tá? Como esse lado AM, já calculado anteriormente, vale A menos 2 raiz 4x, e esse lado também vale A menos 2x sobre 4, então esse triângulo é equilátero. Porque se você tem dois lados iguais e o ângulo é 60 graus, é porque esses outros ângulos também têm que ser iguais e, portanto, tem que ser 60 graus. Então, aqui também esse lado vai ser A menos 2x sobre 4. Ou seja, nós temos que aqui o AMM' é um triângulo equilátero de lado A menos 2x sobre 4. Então, essa área rachurada, ela vai ser o quê? Ela vai ser a área do triângulo equilátero grande, porque, enfim, isso aqui é um triângulo equilátero grande, né? O ACD e o AM' são triângulos equiláteros. Então, vai ser a área do triângulo equilátero grande, que é A2 raiz de 3 sobre 4, menos a área do triângulo que está aqui pequeno, cujo lado é A menos 2x sobre 4. Então, é como se eu pegasse essa fórmula, no lugar do A, eu colocasse A menos 2x sobre 4. Então, tente acompanhar aí, ó. Peguei o lado do triângulo de cima, elevei ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. E assim eu vou encontrar essa área, veja só. Ela vai ser igual ao quê? Vou fazer aqui uma multiplicação, tá? A2 raiz de 3 sobre 4, menos. Aqui quando eu multiplicar, primeiro eu resolvo aqui o produto notável, tá? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
4 elevado a 2, 16, sobre, vezes raiz de 3 sobre 4. Continuando, nós temos, eu vou multiplicar aqui por 16, aqui também por 16, para ficar igual, tá? Aqui nas duas, para poder fazer a operação de soma. Então vai ficar 16A2 raiz de 3 sobre 64, menos, aqui fica, multiplicando tudo por raiz de 3, fica A2 raiz de 3, menos 4A raiz de 3x, mais 4 raiz de 3x2, tá? E 4 vezes 16 também dá 64. E, portanto, finalizando, aqui eu posso fazer uma subtração, tá? Ó, 16A2, 3, menos A2 raiz de 3, dá 15A2 raiz de 3. Aqui, olha, menos por menos dá mais. Então, por isso que ficou mais 4A raiz de 3x. E aqui, menos por mais, dá menos. Então, ficou menos 4 raiz de 3x2. Então, nós encontramos a área da pirâmide quadrangular, ok? Então, já temos a área da pirâmide triangular e a área da pirâmide quadrangular. Agora, vamos atrás das alturas, tá? Para fazer a altura, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar aqui a altura do tetraedro, que é perpendicular, tá? E depois eu vou traçar bem aqui do ponto M a altura da pirâmide que eu quero, tá? Também perpendicular. Então, eu tenho aqui duas alturas, tá? Eu tenho a altura do tetraedro até o ponto G, que é o baricentro. E daqui do ponto M até esse ponto, né, chamar de ponto K, é a altura da pirâmide que eu quero, ok? Essa figura, vamos transferir ela para cá, tá bom? Observe, ponto A e ponto G, altura do tetraedro. Depois nós temos o ponto C, e aqui fechando o triângulo, né, ó, a aresta AC. Tudo bem? A aresta AC. Depois, nós vamos pegar essa distância, né, que não está marcado esse ponto aqui, ó, não está marcado, mas também não precisa dele, tá? Mas esse ponto bem aqui é o ponto M. Aqui está marcada a altura do triângulo perpendicular, que é a H2, e aqui é o ponto K. Todos são 90 graus, tá? E agora vamos fazer uma semelhança. A semelhança é o AG, dimensão AG, está para o H2. Assim como o AC, ó, a distância ó, do A até o C, está para o M até o C. Vamos substituir então esses valores? O AG, ele é a altura do tetraedro. E a altura do tetraedro é A raiz de 6 sobre 3. O H2 é o que eu quero, tá? O AC, olha só, o AC, ele é a aresta. O AC é o valor da aresta. E depois nós temos, né, o MC. O MC, ele vai ser aresta menos o lado AM. Lembra que o lado AM é A menos 2x sobre 4. Então, esse lado MC é o A menos A menos 2x sobre 4. Bom, vamos agora desenvolver isso aqui e encontrar o valor da altura e aí já termina mais uma etapa da questão, tá? Então, aqui fazendo aqui, olha, esse dividido por esse, não é isso? Ó, H2, vou fazer detalhadamente, tá bom? Aqui vai ser igual a A sobre... Essa diferença aqui, pessoal, a gente vai encontrar como 3A mais 2x sobre 4, tá? Porque eu vou pegar 4A menos A, 3A. E menos por menos, mais 2x sobre 4. Veja, então, que eu corto o A daqui com A daqui, para diminuir aí as variáveis, né? E fazer a multiplicação. H2 é igual a raiz de 6 sobre 3, multiplicado por 3A mais 2x sobre 4. Ou seja, nós temos o H2. Acabamos de encontrar H2. Vamos atrás agora do H1. Tá? Já encontramos a altura da pirâmide triangular. Na pirâmide agora, nessa pirâmide eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou traçar aqui a altura do tetraedro, tá? Até o ponto G, perpendicular, tá? Depois eu vou ter a distância desse N' até essa face, né? A face, que é a altura da pirâmide, tá? A altura da pirâmide quadrangular, que eu vou chamar de W, e vou trazer essa figura para cá também. Você vê que é bem parecido com o que nós já fizemos, tá? Então, nós temos BGD, aqui é o N', tá? Aqui é a altura H1 e aqui é o H, o W.
Vou fazer a mesma semelhança de triângulos, tá bom? Porque tudo aqui é 90 graus. BG está para quem? Está para H1, ó, a altura está para a altura, assim como a hipotenusa BD está para N'D. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo a mesma coisa, não estou fazendo algo diferente não, tá? É apenas trabalhosa, muito trabalhosa. Vamos lá. O BG é a altura do tetraedro, que é a raiz de 6 sobre 3. O H1 é o que eu quero. O BD é o A, é a aresta. E o N'D é o BD menos o BN', ou seja, é o A menos o BN', que também nós já sabemos que é A mais 2x sobre 4. Mais, diferente do outro que é menos, tá? Aqui eu vou novamente, ó, resolver essa parte aqui, tá? Sobre H1 igual a A, sobre, resolvendo aqui, nós encontramos 3A menos 2x sobre 4. Você vê que essa expressão é igual à anterior, mudando apenas os sinais, tá? Vou cortar aqui o A com A e fazer o produto meio pelos extremos. Então, H1 vai ser raiz de 6 sobre 3, multiplicado por 3A menos 2x sobre 4. Tá aí o nosso H1. Ufa, então nós já temos o quê? Vamos ver o que é que nós já temos, tá? Nós já temos os dados do volume da pirâmide triangular, nós já temos a área da base e temos a altura. E os dados da pirâmide quadrangular, nós já temos a área da base e a altura, tá? Então vamos substituir. Se você tem suas anotações aí, ou então volta o vídeo, tá? Você agora vai substituir. Como os dois são pirâmides, então todos eles vai ser 1/3, tá? O volume grande aqui vai ser 1/3 de quê? A área da base vezes a altura de cada um. Então, a área da base, NC, N', vezes a altura 2, mais a área da base, que é o do trapézio, vezes H1, ok? Vamos substituir essas 4 informações que nós já calculamos anteriormente. Então, 1/3 vezes esta área nós já calculamos, é a raiz de 3 vezes A mais 2x vezes 3 menos 2x sobre 64, vezes a altura. Essa altura também nós já fizemos, que é raiz de 6 sobre 3 vezes 3A mais 2x sobre 4. Mais, vamos agora para o outro lado. Esta área nós já calculamos também, tá? É 15A ao quadrado, raiz de 3, mais 4A, raiz de 3x, menos 4, raiz de 3x2, sobre 64, vezes a altura, que é raiz de 6 vezes 3A menos 2x sobre 4. Fecha o colchete. Então, esse é o volume do grande. Vamos desenvolver, então, isso aqui, tá? Bom, olha só. Vamos fazer o seguinte, ó. Como aqui o VG é igual a essa expressão toda, e o VG é 4/5 do tetraedro, então eu já posso botar aqui como sendo 4/5 do tetraedro, tá? E o tetraedro, o volume dele é A3 raiz de 2 sobre 12. Ou seja, aqui eu já monto a minha equação, tá? E essa equação é o A e o X. Então, aqui eu vou isolar o X daqui, dessa gigantesca aqui, e encontrar em função do A, né? Então, vamos desenvolver agora. Primeiramente, eu vou fazer um artifício, tá? Vou multiplicar aqui por raiz de 3, aqui por raiz de 3 e aqui por raiz de 3. Ou seja, todo mundo por raiz de 3, tá? Não altera a igualdade. Multipliquei tudo por raiz de 3. Na primeira parte, raiz de 3 vezes raiz de 3, olha, dá 3, tá? Dá 3. E repete A mais 2x menos 3A menos 2x. Vezes, repete essa parte também. Raiz de 6 sobre 3 vezes 3A mais 2x sobre 4. Mais. Aqui também, quando eu multiplico por raiz de 3, ó, vou multiplicar aqui por raiz de 3, aqui por raiz de 3, aqui por raiz de 3, porque é uma operação de soma e subtração, você faz distributivo, tá? Então, quando eu multiplicar aqui por raiz de 3, vai ficar 3. Então, 3 vezes 15A ao quadrado. Aqui fica 3, 4AX. Aqui fica 3, 4x2, tá? E aqui eu vou repetir. Raiz de 6 sobre 3, vezes 3A menos 2x sobre 4. Ok? Fecha o colchete. Do outro lado, eu quero que vocês observem que aqui fica 4/5, né? 4/5 vezes A3, raiz de 2, vezes raiz de 3 sobre 12. Eu quero que você veja agora que esse raiz de 2 vezes raiz de 3, olha, é raiz de 6, tá? Raiz de 6 aqui, raiz de 6 aqui, raiz de 6 aqui. Eu posso cortar. Também aqui é 12. Então aqui é 3 vezes 4, 12. Aqui 3 vezes 4, 12. Eu também posso cortar. Então eu vou cortar esse raiz de 6 sobre 12.
esse raiz de 6 sobre 12 e esse raiz de 6 sobre 12. Vou cortar tudo. O que sobra para nós é 3a mais 2x vezes 3a menos 2x vezes 64, multiplicado por 3a mais 2x. Mais, aqui, eu posso até fazer a multiplicação logo, né? Ó, 15 vezes 3 dá 45a2, aqui dá 12ax, e aqui dá menos 12x2, tá? Vezes 3a menos 2x. Igual a 4a3 sobre 5. Bom, pessoal, estamos resolvendo a equação ainda, né? Então, a gente vai observar algumas características comuns, tá? Então, vamos cortar mais um pouquinho agora, olha só. Essa expressão que nós deixamos, olha, bem aqui, por exemplo, eu posso fatorar por 3, tá? Então, fica 1/3, vou repetir toda essa parte, estou repetindo, mas aqui eu vou colocar o 3 como fator comum. Se eu colocar o 3 como fator comum, fica 15a2 mais 4ax menos 4x2, vezes 3a menos 2x. Isso 64 igual a 4a3 sobre 5. Esse 3, esse 3 e esse 3, eles podem ser eliminados agora, tá? A gente vai cortar, porque se fatorar, o 3 vai ficar em evidência, eu corto o 3 com 3, ok? Então, cortei, sobrou somente agora esse a mais 2x menos 3a menos 2x mais 3a menos 2x sobre 64, mais, aqui, pessoal, olha, eu quero que vocês observem que esse 15a2 mais 4ax menos 4x2, ele pode ser fatorado, ok? Aqui eu estou só repetindo, tá? Ele pode ser fatorado. E também, esse aqui é fatorado, né? Produto de Steven, e aqui você vê que é o produto da soma pela diferença. Então, a gente pode desenvolver alguma coisa aí, tá? Então, vamos lá. Para facilitar o nosso cálculo, a gente vai fazer um artifício agora. Esse é um artifício muito importante, tá? Que você poderia até ter colocado no início da questão, tá? Você poderia ter chamado o A de 1. Ah, professor, eu posso chamar o A de 1? Pode, porque a questão pede o QP em função do A. Então, quer dizer que depois que você encontrar o valor do QP, né, que é um valor numérico, porque você chamou A de 1, aí você só divide por 1, né? No caso, é como se o 1 tivesse lá. O 1 é mais fácil de ser identificado, tá? Se você quiser chamar por 2, por 3, por 7, por 3,49, qualquer valor que você quiser, vai dar certo, tá? Então, vou facilitar agora chamando o A de 1. Então, aqui fica 1 mais 2x vezes 3 menos 2x vezes 3 mais 2x. Estou substituindo tudo por 1, tá? O A. Aqui vai ficar 15 mais 4x menos 4x2 vezes 3 menos 2x igual a 4/5. Tudo bem? Bom, a partir de agora, não esquece que ele quer o QP em função de A. E o QP é o x, tá? A gente vai isolar o x agora. Bom, nesse caso agora, eu tenho 1 mais 2x vezes 3 menos 2x. Estou só repetindo, tá? Mas aqui eu vou transformar no quadrado perfeito, no produto de Steven, no caso, né? Que vai ser 5 menos 2x vezes 3 mais 2x. Essa fatoração aqui, se você resolver essa equação de segundo grau, ou fatorar, você vai encontrar esses valores, tá? Vezes 3 menos 2x sobre 64, isso igual a 4/5. Aqui é o produto da soma pela diferença, transforma em diferença de quadrados. Ok? E aqui, ó, é também produto de diferença, né? É diferença de quadrados, ó. 3 mais 2x vezes 3 menos 2x. E esse 64 aqui, pessoal, ele vai ser multiplicado pelo 4, tá? Porque o 64 é comum. Então, multiplicado com o 4, vai ficar 256 sobre 5. A equaçãozinha está diminuindo, tá? Bom, aqui eu posso colocar o 9 menos 4x2 como fator comum, sobrando 1 mais 2x mais 5 menos 2x. Isso igual a 256 sobre 5. Aqui nós podemos cortar o 2x com menos 2x e 5 mais 1, 6. Então, fica 6 vezes 9 menos 4x2 igual a 256 sobre 5. Continuando, então. 9 menos 4x2, esse 6 pode passar multiplicando com o 5. Então, fica 256 sobre 30. Ok? Depois, 9 menos, olha, traz para cá, subtraindo o 256 sobre 30. E o menos 4x2 vai para o outro lado, somando. Isso aí é... Vamos pensar que é assim, tá? Que está somando, né? Mudando de lado. Nós sabemos que não. É só
cancelando os opostos. Bom, agora, essa informação aqui, pessoal, quanto é? 30 vezes 90, 270. Menos 256 dá 14 sobre 30, que é igual a 4x2. Vou colocar agora um radical no primeiro membro, um radical no segundo membro. Aqui vai ficar 2x, tá? 4x2 fica 2x igual. E aqui fica a raiz de 14 sobre a raiz de 30. Agora nós vamos racionalizar. Raiz de 30, racionalizando. Aqui nós vamos ter 2x igual. Raiz de 14 vezes raiz de 30 dá raiz de 420 sobre 30, tá? Esse 420, ele é, na verdade, igual a 4 vezes 105. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, 2x é igual a 2 raiz de 5. Eu posso, então, cortar 2 com 2. E aí nós chegamos à conclusão que o x é raiz de 5 sobre 30, tá? O x é raiz de 5 sobre 30. Mas ele quer o x, o QP, em função do a. Como o a é 1, então fica como a questão? Fica como sendo o x igual a esse valor vezes o a, ou seja, vezes 1. Então fica a raiz de 5 sobre 30. Ufa! Então, finalmente encontramos a solução da questão, ok? Espero que você esteja aí acompanhando, que depois você tente refazer a questão, tá? Porque ela requer bastante concentração, paciência, e é o que eu espero que você tenha, porque só assim você vai aprender melhor matemática, tá bom? Então, um abraço e até